Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os SVS. Eu vou dar dicas iniciais para você conseguir completar todos os SVS. Lembrando que, como eu vou falar de todos os SVS, eu não vou entrar em detalhes de como você consegue MVP, eu vou dar dicas básicas para você conseguir completar de forma eficiente. Se você quiser que eu explique detalhadamente algum SVS específico, deixe seu comentário aqui embaixo. E aí, comente qual SVS que você quer que eu explique, que aí eu posso fazer um vídeo só desse dia de SVS. Antes de iniciar o vídeo, eu vou passar um recado do patrocinador. Um recado importante antes de continuarmos o vídeo. Esse vídeo é patrocinado pela Apetoide. Baixando o TNS pela Apetoide e usando o cupom SKY que está aqui na tela, você ganha bônus nas suas próximas compras. Os bônus você consegue verificar aqui na tela e na descrição aqui do vídeo. Agora, bora voltar para o vídeo. Voltando para o vídeo, primeiramente eu vou explicar o que é SVS. SVS basicamente é servidor versus servidor. Ele acontece depois de alguns dias do servidor ser criado, e é um evento que você vai enfrentar outro servidor, e cada dia vai ter um critério diferente de pontuação, e esses critérios vão definir o vencedor do SVS. Lembrando um ponto importante é que o nível de rainha interfere na sua premiação, então quanto maior o nível de rainha, maior sua premiação, então é importante upar a rainha o mais rápido possível. Aí, entrando aqui na aba, você vai ter aqui zona de guerra o mais forte. Meu servidor está na Liga Ouro, e aí começa com partida de preparação, partida de aquecimento, aí bronze, prata e ouro. Lembrando que isso não depende só da sua aliança, isso depende do quanto seu servidor é movimentado. Quanto maior a quantidade de alianças dentro do seu servidor e quanto melhores eles forem no SVS, melhor colocação. Lembrando que também, quanto maior seu ranking, mais difícil seus adversários. Entrando aqui para de histórico de partida, o SVS ele é dividido, como eu disse, em cada dia vai ter um critério diferente. O primeiro dia é de desenvolvimento de formigueiro, basicamente fazendo os upgrades de edifício e construções. Segundo dia, dia de coleta. Terceiro dia, dia de evolução. Quarto dia de fortalecimento de formiga especial. Quinto dia de incubação. Sexto dia é um dia livre. Você vai escolher o seu SVS, vai se organizar para aquele que você conseguir fazer com mais facilidade. E o sétimo dia da marmota ou que é basicamente você vai enfrentar o outro servidor. Eu vou explicar conforme o vídeo cada dia e explicar como que você faz a pontuação em cada dia específico. Agora que eu expliquei um pouco como funciona o SVS de forma básica, eu vou explicar a pontuação geral do SVS e aí eu vou começar a explicar cada dia quais são as dicas para você conseguir completar. Primeiro passo muito importante para você fazer SVS é você fazer o desenvolvimento de zona. O desenvolvimento de zona, ele libera, além de mais recompensas, o SVS, as premiações são divididas em 9 conchas. E o desenvolvimento de zona que vai liberar as premiações das conchas. Além disso, no final no desenvolvimento de zona, ele libera recompensas em dobro. Isso significa que em cada concha que você pegar a premiação, ele vai dobrar a premiação. Então, antes de você pensar em fazer SVS ou qualquer outra coisa, o que você tem que se atentar é em fazer sua evolução de desenvolvimento de zona o mais rápido possível. Tanto pelas recompensas, mas tanto pelos restos de criatura. Os restos de criatura, pensando em desenvolvimento e em evoluções, é a base principal para você conseguir ficar forte. Por quê? As evoluções de combate avançado, as T9 e as T10, não só isso, o reforço excelente e o reforço extraordinário, todas elas usam como base para você fazer os upgrades restos de criatura. Então, se você, o quanto mais rápido você conseguir as recompensas em dobro, mais rápido você desbloqueia as T9, mais rápido você desbloqueia as T10 e o seu progresso é mais rápido durante o jogo. Lembrando que essas evoluções, elas demoram muito tempo para ser feitas. Por exemplo, cada T10, em média, se você fizer todos os SVS certinho, você vai ganhar 7k de restos por dia, totalizando uns 49k por semana, mas você ganha durante os eventos semanais uns 51k. Em média, cada T10 vai demorar de 10 a 12 meses para você completar. Se você não conseguir completar as recompensas em dobro, esse processo ele demora
muito tempo. Lembrando que Tênis, ele é um jogo que você tem que pensar sempre a longo prazo. E aí você pensar que você tem 3 T10 para completar, o reforço excelente ainda, o custo ainda é mais elevado, e o reforço extraordinário é anos jogando. Então fazer essa evolução de desenvolvimento de zona é a base dos SPS. Você tem que fazer completar ele da forma mais rápida possível. As framboesas. As framboesas são as bases também para você fazer os SBS. Você pode usar a normal e a avançada. Você resgatando a normal, você consegue com 4 fazer uma avançada. Então é importante você sempre quando você for fazer um SBS, ativar as framboesas para você conseguir o bônus de 100% de pontuação de zona de guerra. Falando dessa parte inicial, que é importante, eu vou explicar, tentar ser o mais breve possível explicar cada dia de SBS. Primeiro dia de SVS, dia de construção. Teve uma atualização que eles adicionaram ao dia de SVS de construção, você gastar estamina, resistência, você ganha uma certa pontuação. É uma pontuação baixa, mas que ajuda. No meu caso, por exemplo, eu sou de servidor antigo. E eu cometi um erro que foi fazer as construções de forma muito rápida e de forma não organizada. Isso fez com que, atualmente, eu não tenha construção para fazer. Então, quando eu estou em períodos que eu estou no servidor, eu não consigo fazer direito a SVS de construção ou não consigo. Eu só consigo fazer por conta dessa atualização que teve, que eu consigo gastar estamina e pontuar. Então a primeira dica que eu posso dar é, quando chegar no dia de SVS de construção, não gaste estamina no reset. Espere abrir o SVS, ele demora 30 minutos para abrir, e aí você começa a gastar estamina assim que começar o SVS. Segunda dica, não gaste de forma aleatória para você, eu preciso evoluir rápido. Se programe para você fazer as construções, faça no dia de SVS de construção. Você ficar uma semana sem até chegar o dia, vale muito a pena que você sair upando de forma aleatória. Lembrando que as evoluções, como eu expliquei anteriormente, elas demoram muito tempo para ser feitas, então você vai precisar fazer SVS de construção durante muito tempo. Se você fizer muito no início do jogo, quando você chegar mais para frente você não vai ter, e isso vai impactar diretamente no seu SVS. 7K de restos a menos por semana é bastante coisa, pensando a longo prazo. Lembrando que toda vez que você fizer uma construção, fazer o upgrade, use a framboesa. Se você tiver durante o evento Lost, Barren, Vast, qualquer um deles, upgrades você faz no dia de SPS de construção. Importante você fazer no dia de SPS de construção, porque você economiza algumas construções de você fazer upgrade, então você consegue fazer de forma mais fácil. Agora falando sobre o segundo dia, dia de coleta. Quando você está no servidor, você vai ter pontos de coleta espalhados pelo mapa. Quanto mais perto da árvore, maior os pontos de coleta. No servidor, você tem duas maneiras de você fazer o dia de SPS de coleta. Se você tiver com tempo e se programar, e você quiser fazer uma pré-coleta, que é ideal você fazer no dia anterior de começar o SPS de coleta, você vai colocar para coletar em algum ponto. De ideal, você vai procurar os pontos de nível alto, que é os níveis 8. Então você vai aqui no mapa, procura um de nível 8. Se procurou, tem um aqui. Você vai mandar uma tropa para lá com T1 ou com T2. Porque elas têm mais capacidade de armazenamento. Mandou, ele vai coletar. Nos dias que você conseguir fazer uma pré-coleta muito grande, a dica que eu dou é, use outra classe a não ser cultivador. Aí pode ser pastor se você usar pastor pro SVS de construção ou invasor. Isso porque isso vai fazer com que a pré-coleta demore mais. Se você começar como cultivador, há risco da sua tropa voltar antes de começar o SVS, que é 30 minutos depois do reset. Então, fique atento ao tempo de duração da sua coleta. Quando você colocar para coletar, vai aparecer um tempo de coleta. Então, se você colocou em um tempo bem antes para fazer a pré-coleta, e você não se atentou ao tempo, ele vai vir antes e aí você vai perder toda a sua pré-coleta. Lembrando que quando você puxar sua coleta, e aí os pontos são contados a partir do que você puxa, você tem que estar com a classe cultivador, usando a framboesa como eu sempre falo.
Outra dica é nos insetos. Um inseto que é os mais úteis é o gafanhoto. Se você tiver com dificuldade do dia de SVS de coleta, faça o upgrade do seu gafanhoto. Não é difícil de você evoluir ele. Como é minha farm, esse aqui não está evoluído. Mas se você conseguindo evoluir no mínimo para 8 estrelas, é importante. Um outro ponto é que se você está num dia que você não consegue fazer a pré-coleta de forma muito longa, você já começa a pré-coleta como cultivador, porque o seu período de pré-coleta vai ser menor, então o importante é você coletar o máximo em um menor tempo possível. Assim você consegue fazer uma pré-coleta eficaz. Ponto importante é, sempre colete ou carne ou folhas. Sempre os dois. Outros recursos não vale a pena você fazer coleta porque eles vão dar menos pontos. Você precisa de coletar muito para você pontuar menos, então não compensa. Agora vamos para o próximo dia. Agora indo para o terceiro dia é o dia de evolução. Basicamente você vai ter que fazer o upgrade das evoluções. O que conta como pontuação? Usar restos de criatura ou completar as evoluções. Pontos importantes. Quando você for fazer gastar os seus restos de criatura, lógico, na parte inicial você vai tentar evoluir, como eu disse, o desenvolvimento de zona o mais rápido possível. Então você tente gastar o máximo possível aqui para você conseguir evoluir de forma rápida. Porém, depois que você completou e você já está um pouco mais avançado, uma dica que eu dou é tenta reservar uma quantidade de resto de criatura para alguma emergência, porque as evoluções mais avançadas, elas custam muito, de, de 40, por exemplo, aqui na Reforma Excelente, essa próxima evolução, ela custa 55k, e eu não tenho essa quantidade, porque eu não me organizei para isso. Então não cometa o mesmo erro que eu estou cometendo e reserve uma quantidade para você não ter que algum dia você parar uma evolução que você quer fazer por conta que você não tem resto guardado. Lembrando que o resto é muito importante. Então, basicamente, hoje é dia de SVS de evolução. Eu só estou esperando a ação de colônia. Para todo dia de SVS, os dias de construção, evolução, formiga especial e de incubação de formiga soldado, tenta fazer os SVS nos dias nos horários que estão com ação de colônia. Assim, além de você ganhar a premiação do SVS, você ganha as premiações da ação de colônia. Então você vai aqui, ação de colônia minha está aberta, falta um minuto para abrir. Assim que abrir, eu faço a evolução. Lembrando, como sempre, ativa a framboesa. Voltando aqui, a ação de colônia está aberta. Aqui está pedindo poder de evolução, uso de cada aceleração para usar para fazer evolução e restos de criatura. Cada um vai ter uma pontuação. Eu vou fazer nessa aqui. Essa aqui não é a ideal, porque são 15 de pontos. Tem algumas ações de colônia que a pontuação da última concha ela é menor. Só que como eu vou gastar muito resto de criatura, eu vou acabar usando aqui mesmo. Essa aqui não dá, como eu falei, porque eu não me programei. Ativou, completei. Aí eu tenho a opção de como eu já completei a ação de colônia, eu posso finalizar a evolução ou como é só com o resto de criatura que eu finalizei, eu posso deixar correndo a evolução e completar em uma outra ação de colônia. É isso que eu vou fazer. Então é importante você tentar fazer as ações de colônia junto com os SPS para você conseguir mais recompensas. É sempre importante. Agora vamos para o próximo dia. Próximo dia, agora o próximo dia é o dia de formiga especial. O dia de formiga especial consiste em você fazer o upgrade de uma formiga especial. Você pode fazer isso gastando kiwi, evoluindo suas habilidades, fazendo os upgrades das suas habilidades e gastando nas mutações de formigas especiais. Nessas mutações você também ganha ponto. Também caçando criaturas você consegue. O que eu posso dizer é, da mesma forma do SVS de construção, você pode se programar para você ficar caçando criatura. Tem algumas formigas que você consegue usar como essa espinhosa magnífica e a fogo negro. Você usando essas formigas, você consegue caçando criatura pontuar mais XP. Principalmente se você tiver com dificuldade de kiwi.
Da mesma forma que os outros VS, é sempre importante você fazer os upgrades de formiga especial no dia de formiga especial. A forma que eu faço, que é a forma mais simples de você fazer, é ativou a framboesa, você vai pegar uma formiga roxa, você vai usar um kiwi de 100k e você vai fazer o upgrade com isso com ela nível 12. Você vai abrir todas as três primeiras habilidades. Abriu as três primeiras habilidades e você vai upar o máximo. Upando ao máximo, você vai ficar pontuando no SVS. Lembrando, faça isso durante as ações de colônia, porque é importante você fazer junto e as ações de colônias de dia e formiga especiais, uma das melhores para se fazer porque é feita de forma simples, você consegue fazer em 2, 3 minutos. Além disso, é uma ação de colônia que mais dá kiwi. Então, para você quiser fazer o upgrade de formiga, aproveita esse dia para você acumular o máximo de kiwi possível. Então, você vai upar para o nível máximo, depois disso você vai aqui e decompor formiga. Quando você decompõe formiga, parte do recurso é devolvido. Então você consegue ficar fazendo isso várias vezes até você completar o SVS. É forma simples, fácil, não tem segredo. Vamos para o próximo dia? Próximo dia, dia de incubar formigas soldados. A dica que eu dou inicialmente é: a sua classe principal, a que você tiver mais evoluído inicialmente, aproveite ela para fazer a incubação. Por quê? Quanto maior o nível, melhor para você, mais pontos você ganha. Então, se você fizer com T8, você vai ganhar uma pontuação, se você fizer com T9, você vai ganhar outra. Importante, se você liberou T10, não faça SVS com T10. T10 tem um custo muito alto para você fazer. E você vai gastar muito acelerador e acaba não compensando. Você vai acabar não completando o SVS. Então, o nível ideal para você conseguir é T9. Você conseguindo T9, você vai conseguir fazer o SOS de forma bem tranquila. A segunda dica é: aproveite a formiga de desenvolvimento da sua classe. Então, por exemplo, eu sou transportadora, é a classe que eu tenho a formiga de desenvolvimento upada no máximo. Então, meu tempo e meu consumo de recursos vai ser menor por essa classe. Então, dou preferência para fazer formiga soldado da classe que eu tenho a formiga de desenvolvimento mais evoluída. Assim você consegue economizar tempo e recurso, no caso acelerador. Lembrando também fazendo os SVS em horários de ação de colônia de desenvolvimento de incubação de formiga soldado. Uma dica que eu posso dar extra é: no dia de incubação de formiga soldado, você consegue pontuar evoluindo os genes. Então, se você quiser, acumule recursos de gene para você evoluir nesse mesmo dia. Assim você consegue, além de você conseguir os pontos incubando formigas, você consegue os genes se estiver com dificuldade. Agora, o próximo dia de SVS é o dia livre. E aí você vai poder escolher entre dia de construção, dia de evolução, dia de coleta, dia de incubação de formiga soldado. Os dois de SVS que eu gosto de escolher nesse dia, ou é o de incubação de formiga soldado, que eu acho que é o mais simples de fazer, e o de coleta. O de coleta é bom se você tiver com um tempo grande para você fazer a pré-coleta e você conseguir fazer isso de forma bem organizada. As regras são as mesmas dos dias de coleta, não muda basicamente nada. O que vai mudar é que no dia de coleta, as pontuações você consegue usando as células. No dia de livre você vai usar os genes, você upando os genes nesse dia você consegue pontos extras, mas o resto é basicamente a mesma coisa. Outra USVS que eu gosto de fazer nesse dia é o USVS de incubação de formiga soldado, porque eu acho que é o mais simples de fazer. Por quê? Dependendo do horário da sua expedição de aliança, o tempo de pré-coleta pode ser afetado e às vezes você faz sua expedição de invasor, então você vai ter que gastar o item para trocar de classe, ou até mesmo você gosta de participar da Guerra dos Seis, que também acontece no mesmo dia. Então, esses dois eventos podem afetar esse SPS que você tem opção de escolha. Escolha sempre nesse dia a melhor opção para você conseguir se organizar.
O último dia de SVS é o dia ou da contenção da marmota, onde você tem que atacar a marmota. Além de você conseguir pontos atacando a marmota e dependendo da sua pontuação, você consegue pontuar evoluindo níveis de estrelas de inseto, gastando forragem. Então é um dia que você vai ter ações de colônia durante ele que você pode usar para você conseguir mais diamante, fazendo isso além de você atacar a marmota. E vai alternando em 15 dias. Você vai ter dias de contenção da marmota e outros dias vai ser dias de servidor versus servidor. Esse dia especificamente, você tem duas opções de você pontuar. Ou coletando no servidor inimigo, tem que ser no servidor inimigo, então quando você abrir o evento, vai ter a opção de você ir para o servidor inimigo. E aí o servidor inimigo você tem que coletar naquele servidor. Se você coletar no seu servidor, você não pontua. Ou então você consegue fazer isso nos lançadores. Então, basicamente, você consegue atacando os lançadores. Lançadores também você consegue pontuar. A pontuação você consegue por tempo que você fica no lançador ou matando tropas inimigas. Então, quando você perde tropas e quando você mata tropas, você consegue pontuação. Dicas que eu posso dar em relação ao que quando você entra no evento, vai ter uma parte aqui nele de você localizar inimigos. Então você vai conseguir localizar se eles estão com escudo ou sem escudo, e você pode atacar para você conseguir alguns pontos extras. Ou então, de forma rápida, às vezes que eu faço antes de iniciar, contar os 30 minutos de você abrir o SVS, você vai no servidor inimigo que você está contra, observa as zonas que estiver próxima da árvore ou zonas de aliança e observa no servidor inimigo se tem pontos de coleta lá no servidor. E aí o que você faz? Quando abrir o SVS, você usa o teletransporte e ataca esses pontos de coleta, porque rapidamente você vai conseguir bastante ponto. Então, ativou a framboesa sempre antes. Lembrando que também da mesma forma, fazer upgrade de inseto, você consegue pontuação. E esse é o vídeo sobre o SVS, explicando como cada um dia funciona. Lembrando que é um vídeo de dicas iniciais, não se aprofundei tanto sobre cada assunto e sobre cada dia, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e o intuito não seria esse. É tentar explicar de forma simples, rápida. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale sobre algum SVS, algum dia específico de como conseguir MVP, alguma dica mais avançada, deixe seu comentário aqui embaixo também. Não esqueça de deixar seu curtir. E é isso. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.